Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor. Nesse momento vamos dar início à nossa escola bíblica dominical e convido o nosso pastor José Cláudio a estar fazendo esta oração. Pastor Cláudio. A paz do Senhor para os irmãos, queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos alegres, irmão, por esta oportunidade maravilhosa que Deus nos concede nesta manhã de estarmos aqui para participarmos da nossa escola dominical, a lição de número 12. E nós estamos aqui para edificar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, de acordo com a boa palavra do Senhor. Você que está na sua casa aí, fique atento, participe conosco. Eu quero crer que a palavra de Deus, ela vai surtir um efeito glorioso e maravilhoso na sua casa e em toda a sua família. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concede estar na Tua casa nesta manhã, para buscarmos a Tua face, para falar contigo, Senhor. Aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, que nós possamos sair daqui, Senhor, edificado, fortalecido e abençoado pela Tua boa palavra, Senhor. Toma cada lar em Tuas mãos, cada família, cada casa, cada lar. Que a Tua bênção, meu Deus e meu Pai, repousa sobre os Teus servos, porque a Tua palavra é fiel. E nós estamos confiados em Ti. Nós aqui, meu Deus e meu Pai, na igreja, e os Teus servos nos lares, Senhor, mas do Espírito do Senhor nos une, Senhor, numa só esperança, numa só fé, numa só convicção, numa só certeza, que nós temos um Salvador e temos alguém que está trabalhando em nosso favor para nos dar vitória. Portanto, nós Te agradecemos por todos os benefícios. Suplicamos a Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Pastor Mancinho. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Convido a amada igreja, os nossos amados irmãos que estão nos assistindo, os internautas, a louvar o nosso Senhor com um hino sugerido pela nossa lição, que é o hino 151 da nossa harpa cristã. Hino de número 151. Amém, meus amados? Glória a Jesus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra Tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra Te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, Te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvi Tua voz eu quero, e neste mesmo tom, para Teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre Te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi Tua voz eu
som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te. Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nesse momento vamos fazer a leitura concernente à nossa lição de hoje, 21 de junho de 2020, lição 12. Louvado seja o teu nome, Senhor. Cujo tema da lição nos fala: edificando a família com temor e confiança no Senhor. O texto áureo nos fala o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. Verdade aplicada. Que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Texto de referência está no Salmo 127, versículos 1 e 2, Salmo 128, versículos 1, 2, 3 e 4, que nos diz assim a palavra do nosso Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele ao seu amado o sono. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Louvado seja o teu santo e eterno nome. Nesse momento, vamos passar a palavra para a nossa missionária Leonice. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa preciosa oportunidade que Deus tem nos dado. Estarmos aqui mais uma vez para, junto com a nossa igreja, com os nossos irmãos amados, ministrarmos a palavra de Deus e aprendermos uns com os outros nesta lição gloriosa que Deus trouxe para o nosso coração. Deus há de cuidar de cada um de nós a cada dia. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. E Ele é aquele que tem nos sustentado e nos ajudado a prevalecer diante de todas as circunstâncias adversas. Quero deixar a paz para todos os meus irmãos que estão nos seus lares. Continue em casa, continue adorando o Senhor, engrandecendo, louvando, tendo a convicção e a certeza de que tudo vai passar. Muito em breve, todas essas coisas serão só lembranças na nossa vida. Nós vamos ler, falar sobre o Salmo 127 e o Salmo 128. A introdução do Salmo diz assim: os Salmos 127 e 128 nos levam à reflexão quanto à necessidade de não só
reverenciarmos a Deus e ficarmos sob sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol dos seus filhos. Essa é a introdução que vem nos trazendo entendimento. E além de nós sermos dependentes de Deus, reverenciamos a Deus, e sobre a dependência de Deus é a nossa vida, nós temos que ter, além de tudo, a convicção e a certeza de que Deus age a nosso favor. Se você está na dependência dEle, se você vive sobre a vontade de Deus, você pode ter a certeza de que Deus age em qualquer circunstância, em qualquer momento. Lição de tópico 1 diz assim: este salmo destaca a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade de nossa dependência dEle, sem, contudo, nos eximir de cumprirmos com a nossa parte. O escritor traz ao nosso coração, se nós vivenciamos na dependência de Deus, se nós estamos debaixo da tutela de Deus, se nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós entendemos que existe uma ação de nós para com Deus. E uma dessa ação que nós podemos dar a garantia, a certeza de que Deus está cuidando de nós é a nossa vida mediante a Ele. Quando nós temos a convicção que a nossa vida, nossas ações, elas são pautadas pela palavra de Deus, nós então temos essa convicção que nós somos realmente dependentes de Deus. Nós temos então essa convicção de que Deus, Ele age a nosso favor. E isso nos fala de que a fé, ela nos traz verdades. A fé nos traz que nós sejamos fiéis, porque a fé, ela te leva a uma vida de fidelidade, a uma vida de dignidade diante de Deus. E se você tem a fé e tem essa vida de fidelidade, não precisa ter dúvida no seu coração. Não precisa ter medo. Não precisa estar angustiado em nenhuma situação. Porque você sabe, eu sei, que a fé vai nos levar a acreditar no impossível. A fé vai nos levar a acreditar naquilo que parece difícil aos nossos olhos. Mas essa certeza, ela vai estar dentro de nós. Primeiro, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Segundo, que nós estamos vivenciando na vontade de Deus. Terceiro, que nós o adoramos e que Ele nos fez promessa. E Ele tem compromisso para com cada um de nós. Então, o que esse salmo nos leva é exatamente a nossa confiança e a fidelidade de Deus para com cada um de nós. Mas Deus é fiel. A Bíblia diz assim: Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel. Não é dessa forma. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel a quem tem compromisso com Ele. Deus é fiel a quem labuta e se esforça para o agradá-lo em todas as circunstâncias. Nos momentos bons, procura agradá-lo. No momento de dificuldade, procura agradá-lo. No momento de adversidade, procura agradá-lo. Sempre procurando fazer aquilo que vai fazer bem aos olhos de Deus quando Ele olhar para nós. Sempre vivenciando aquilo que Deus irá nos aplaudir pelaquela ação nossa. Isso faz com que Ele seja para conosco fiel. Porque Deus tem compromisso e Ele diz que Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, se você está esperando, se você crê, Ele irá fazer na sua vida. Esse cântico, todos esses salmos são cânticos. São cânticos que o povo de Israel, em cada etapa da vida deles, eles entoavam certos salmos
cantando, adorando o Senhor. E esse Salmo 127 e o 128 era um cântico de romaria, quando eles estavam indo com as suas famílias para Jerusalém para adorar o Senhor. O interessante que me chamou a atenção, que nos fala que esse salmo é o salmo da família. Isso me chamou a atenção, porque quem escreveu o Salmo 127 foi Salomão. Salomão era um dos homens da época, um homem muito sábio, o mais sábio de todos os homens na face da terra. E a gente consegue perceber que a Bíblia nos fala que Salomão, né, ele teve 300 mulheres, 700 concubinas. E podemos dizer que ele teve 1000 sogras. Então, o Moisés disse misericórdia. Então, assim, Salomão teve uma vida de vários casamentos, de vários relacionamentos. E eu fico assim imaginando que às vezes a gente somos falhos e a gente fica imaginando assim, mas fulano não pode falar de casamento, porque fulano não é casado. Fulano não pode falar de casamento porque já aconteceu isso e aquilo na vida dele. Besteira, irmãos. Olha aí Salomão. Ele teve 300 mulheres, 700 concubinas. É exatamente ele que fala o texto, edificando a família com temor e confiança no Senhor. Deus deu exatamente esse salmo para Salomão, que parece aos meus olhos, aos olhos de cada um de nós, se fosse nessa época agora, ou talvez naquela época também, só que ele era rei, era uma vida promíscua. Era uma vida de muitos relacionamentos. Mas no meu entendimento, eu digo que não tem ninguém melhor para falar de família, de relacionamento como Salomão. Sabe? Porque falar daquilo que você nunca viveu, você vai falar pela prática ou por ouvir. Mas falar aquilo que você já viveu é muito mais fácil. Você viveu, você descobriu, você percebeu. E Salomão, ele percebeu que apesar de todos os relacionamentos que ele teve, de todas as mulheres que ele teve, não trouxe felicidade para ele. Não foi feliz. Porque a gente sabe o final da história de Salomão. Por quê? Porque nesses relacionamentos, Salomão fazia muitas alianças. Não era por amor. Salomão não se casava por amor. Talvez uma ou duas, talvez foi a mulher da vida de Salomão. A gente fala muito na Sunamita. Mas a gente percebe que Salomão fez muitas alianças, né? Chegou um período da vida dele que ele se desviou da presença de Deus e ele começou a ter muitas dívidas. E ele vivia num luxo muito, ostentava muito, o luxo era muito grande. Então, ele começou a fazer aliança com outros países, com outras nações, com outros povos, para que pudesse ele angariar fundos para manter a sua vida de riqueza e para poder sustentar o povo. Então, não foi uma aliança por amor, e sim uma aliança por necessidade. E o que eu entendo aqui desse Salmo 127 diz que eu não vou falar sobre o texto, porque o irmão Moacir já leu o texto, eu quero ganhar tempo, é que esse Salmo nos fala de amor. Eu entendo que é um Salmo totalmente que a gente pode trabalhar em cima do amor. E no 1 diz assim, por ocasião das festas, diversos peregrinos saíam de vários lugares para ir a Jerusalém. A caminhada era longa, de modo que eles iam cantando as canções prescritas no Salmo 120 e 134. O Salmo 120, ele fala das grandezas de Deus. O 134, ele fala das dificuldades que o povo enfrentava e que Deus, vou até dar uma olhada aqui, e que Deus os protegia. Então, eles iam cantando, porque eles estavam fazendo uma caminhada longa. Então, vamos ver aqui o Salmo 120, alguns trechozinhos, e o 134, para ver qual era o cântico deles, que eles cantavam nas suas romarias, cânticos de degrau. 120. Diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor. Isso é o Salmo 120. Aí diz assim, o salmista ora para que seja livre do mentiroso e do caluniador. Então, ele sabia que existia esse tipo de pessoas, e quando eles estavam caminhando, eles iriam cantando. Eles cantavam esses nos degraus
da igreja, do templo, eles caminhavam cantando e eles diziam: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Ele estava falando aqui da proteção, da misericórdia de Deus em ouvir os seus filhos nos momentos de necessidade. E o Salmo 134, ele diz: eis aqui, bendizei o Senhor, todos vós, servos do Senhor, que de noite assiste na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Então, aqui o 134 nos fala exatamente o que eu falei, da adoração a Deus. Então, os cânticos do povo de Israel, das nações que estavam junto com Israel, era sempre adorando a Deus ou sempre pedindo ajuda para os seus momentos adversos. E o Salmo 127 não é um salmo diferente, ele vem trazendo os requisitos necessários para que nós sejamos vitoriosos e felizes. Aí ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então ele vem falando do cuidado de Deus, de como a gente deve proceder diante de alguma circunstância. Eu vou para o tópico 1. Tópico 1.2, que diz a provisão divina. Porque o tópico 1 e 1 fala exatamente tudo o que fala no Salmo 134 e 120. Então, o tópico 1 e 2 diz a provisão divina aos seus. O Salmo 127 trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados giram em torno da vida doméstica. Interessante, né? Quando ele fala que se Deus não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele vem falando de relacionamento, de vida, de construção de família. A gente, quando pensa em casar, se unir, a primeira coisa que a gente pensa logo é construir uma boa casa, comprar móveis muito bonitos, fazer casas muito bonitas, principalmente a mulher, ela tem esse sonho de ter as suas casas bem organizadas, bem enfeitadas. Não é errado, é certo. Mas, na realidade, quando ele fala de o que é ter família, o que é ter uma casa, é um contexto que abrange muita coisa. Aí ele vai falando de um homem que casa com a mulher e passa a ter responsabilidade para com esta mulher. Porque essa mulher tirou da casa dos pais, que estava sob o abrigo dos pais, e passou agora a viver abrigada debaixo das asas desse homem, que será ou é o seu esposo. Então, esse homem, ele tem grandes responsabilidades para com a sua esposa, como sua esposa também tem grandes responsabilidades para com eles. E a gente sabe que um bom relacionamento, ele tem que começar pautado a partir do amor. A aliança que é feita entre um homem e uma mulher, ela precisa ser trabalhada junto com o amor. Não é só uma aliança. Eu vou casar porque eu te achei bonita, ou porque eu te achei bonito. Eu vou casar porque você tem uma situação financeira muito boa e vai me dar o que eu preciso. Eu vou casar porque eu estou precisando de ter uma vida sexual há muito tempo. Eu sou crente há muito tempo e eu não tenho uma vida sexual. Eu preciso de ter uma vida sexual. Não, não. O casamento, ele é mais um pouquinho que isso. Porque ele fala de amor, ele fala de responsabilidade, ele fala de perdas e de ganhos. E é o único meio, irmão, da gente compreender o amor baseado se nós tivermos um relacionamento, como diz a palavra de Deus. Diz: vós, mulheres, sujeitai aos vossos esposos. Vós, esposo, amai as vossas mulheres. Isso é importante. O amor, ele é a chave para se suportar quando a mulher fica um pouquinho mais gorda, quando ela fica um pouquinho mais adoentada. Ambos, na hora da situação financeira não ser tão elevada como começou. Então, o importante de um relacionamento a dois é estar baseado no amor. 2 tipos de amor.
o amor do homem para a mulher e da mulher para o homem, e o amor de Deus que tem que estar dentro dessa família. Porque nesse capítulo de casamento, existem muitos caminhos bons e também caminhos adversos. Existem obstáculos, existem situações que vai ser preciso ser vencida a dois. Aí ele vem falando da provisão divina aos seus. E nessa hora, o casal precisa mais do que nunca de ter a presença de Deus para ambos juntos terem uma cabeça bem unida, o pensamento ser semelhante, para que possam se ajudar no momento adverso. Porque quando o casamento vai tudo muito bem, não há obstáculo, é só amor, é só abraço, é só risos. Mas na realidade, vida a dois, no meu entendimento, é algo muito difícil de se vivenciar. E o único meio, irmão, de se vivenciar uma vida a dois plena e bem, é baseado no amor. Porque quando eu consigo amar, eu vou ter prazer de trabalhar e de comprar o meu melhor para a minha esposa. Eu vou ter prazer. Eu vou querer dar para ela o meu melhor. Eu não vou ter pena de meter a mão no meu bolso e dividir tudo que eu tenho para com essa esposa. Eu estou falando ainda de casal, ainda não entrei em filhos. Eu tenho alegria de chegar em casa com um buquê de flor para ela. Eu tenho alegria de, quando eu chegar em casa, me sentar e ouvir ela e perguntar para ela como foi o seu dia. E ela falar e eu estar disposto, mesmo cansado, mesmo assim doido para dormir. Mas eu vou parar para dar um minuto de atenção a essa esposa que ficou em casa. Ou até mesmo aquela que trabalhou. Mas para tudo isso, irmãos, tem que estar embasado no amor. E querer estar junto com essa pessoa. Eu conheço relacionamentos, irmãos, que o homem chega do trabalho, ele para na esquina com o amigo. E ali ele fica horas e mais horas. Não se preocupe em chegar em casa para dizer, vou jantar com a minha esposa. Às vezes ela faz um bom jantar. Às vezes ela arrumou uma mesa esperando ele. Mas ele está tão preocupado em dar atenção ao amigo, ele esquece que em casa tem alguém que passou o dia pensando nele e esperando ele. Ou vice-versa, tem a mulher que trabalha. Aí a amiga convida ela para tomar um guaraná, para bater um papo. Ela também esquece da hora que tem o marido em casa esperando ela. Mas se relacionamento existe com amor. E esse amor, irmão, ele está embasado na palavra de Deus. 2 pontos importantes. Primeiro, amar a Deus. Quando eu amo a Deus, eu vou cumprir o que a palavra de Deus diz. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Vós, marido, amai as vossas esposas. Porque o amor, ele cobre assim, multidões de pecado. Então, assim, aí ele diz assim, a primeira, o Senhor é aquele que cuida da casa e da provisão aos que o servem. Tópico 2. O Salmo 127 é composto de 2 partes. A primeira está relacionada ao lar, onde se destaca 2 maneiras de agir. Confiar, depender dele, ou confiar nos próprios esforços humanos. A segunda parte está relacionada à aliança. O Salmo trata da família que tem aliança com o Senhor, destacando a integridade dela, o relacionamento entre pai e filhos e o resultado desse relacionamento. Então, o ponto básico é Deus. É o primeiro ponto. O segundo ponto é você procurar confiar primeiro em Deus. Quando você tem uma convicção que anda com Deus, que vive fazendo a vontade de Deus, você confia nele plenamente na sua vida a 2. Você sabe que você entrega o seu lar na mão dele e ele é capaz de cuidar e de guardar. É por isso que a palavra de Deus diz, em vão vigia a sentinela, se Deus não guardar a cidade. Não é o seu esforço que vai guardar o seu casamento. Não, você vai fazer a sua parte, ser um bom marido, ser uma boa esposa. Você tem que também fazer a sua parte. Não pode se eximir e dizer, está tudo na mão de Deus. Deus faz o que ele acha melhor. Não, não. Isso eu estou falando de casamento que ambos são evangélicos.
E ambos têm o temor de Deus. Existem casamentos mistos aí, até mesmo dentro da igreja. Pessoas que casaram sem ser crente. E um se converteu e o outro não se converteu. A história não corre tão perfeita desse jeito. Porque quando o casamento é misto, eu creio em Deus e o outro não crê, ou não liga para ter uma vida devotada a Deus, ele pode pensar de maneiras diferentes. Ele pode agir de maneiras diferentes. E às vezes esse versículo, ame a vossa esposa, e esposa reverencie seus maridos, acha isso cafona. Acha que isso já não existe. Que a mulher não tem que se sujeitar ao marido. Engano tem sim, pela palavra de Deus. Mesmo que seu esposo não seja salvo, a palavra de Deus diz, sujeitai. Mas aí ele também não pode pisar, ele não pode humilhar, ele não pode maltratar, ele tem que cuidar dela como a parte mais fraca. A Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, sabendo que é uma parte fraca, com entendimento. Deus nos ama tudo igual. Mas ele vê que eu tenho fraqueza, ele vê que o Ricardo tem fraqueza, ele vê que o Diogo tem fraqueza, que o Moisés tem fraqueza. Todos nós temos fraqueza, mas ele nos ama e vai nos aprimorando para que cada dia a gente melhore na presença dele. Assim é um relacionamento entre homem e mulher. Ninguém vai casar e dizer, a minha esposa não sabe fazer um arroz, eu vou deixá-la. Não, juntos os dois vão conseguir fazer um belo arroz. Isso é o básico. Então, irmão, o primeiro ponto é amar. Não existe bom relacionamento. Não existe vida a dois. Com alegria, se o amor não estiver presente. Aí ele vem falando no tópico 3, o temor a Deus e a obediência fazem a diferença. Quem ama, obedece. Aí ele disse, o Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Esse salmo destaca em que consiste essa prosperidade. A mulher trabalhando no interior da casa, os filhos estão em volta da sua mesa, temer a Deus e procurar viver dedicadamente em obedecê-lo, faz a diferença quando a realidade põe à prova o casal. Sempre, irmão. Sempre o caminho da obediência será o caminho da vitória. Sempre o caminho de eu reconhecer que eu sou fraco e que eu sou imperfeito e que eu preciso de vivenciar a palavra de Deus para a minha família ser próspera. Porque quando não importa se você vive uma vida mista, se o seu esposo não é crente ou se a sua esposa também não é crente, se em cada lar tiver uma família mista. Mas você é salva, você faça a sua parte. Eu sei que não é tão fácil a gente vivenciar um amor quando a gente não consegue ser amada. Existem muitas mulheres dentro de um relacionamento que elas são rejeitadas, que elas são maltratadas, que elas são humilhadas. Isso não falando de salvo, e falando de povos do mundo. Mas se ela é salva, se ela tem Cristo na sua história, ela vai ser próspera. Terá prosperidade na sua vida porque ela tem o temor de Deus, desculpa. Nela habita o temor de Deus. E ao habitar o temor de Deus, ela vai obedecer. E ao obedecer, a palavra de Deus vai se cumprir na casa dela, na vida dela, independente do marido ser ou não ser obediente. Toca a lição? Ela está falando de relacionamento na vida, na presença de Deus, ambos. Mas eu estou trabalhando de dois lados. Porque às vezes a gente trabalha só sobre o esposo salvo. O esposo salvo não tem a mesma cabeça de quem está no mundo. Ele não age igual a quem está no mundo. A não ser que ele tenha essa base sólida, que é o amor. Então, o homem que coloca Deus na sua vida, ele não precisa correr muito atrás de dinheiro. Às vezes a gente trabalha tanto, irmão. Às vezes a gente busca tanto ganhos de vida um pouquinho a mais para dar o melhor para a nossa família. Acontece. Tem homem que trabalha de dia e de noite, ele sai de madrugada e chega à noite em casa. Ele sai de madrugada e ele chega à noite em casa.
para poder ele achando que o esforço dele vai ajudar a dar o melhor para sua família. Só que ele pode dar o melhor nos seus bens materiais. Mas geralmente essa pessoa, esse casal, tem filhos. E vai perder a oportunidade de ver seu filho correndo na casa, de ver o seu filho fazendo uma gracinha, de ver o seu filho crescer. Então, a prosperidade, ela não consiste em só você ganhar dinheiro. A prosperidade, ela está baseada em temer a Deus. Porque a Bíblia diz que quem ama a Deus, quem obedece às bênçãos, o acompanham. Não é ter muito dinheiro que nos faz ser feliz. A nossa felicidade, ela está embasada com a palavra de Deus. Eu me lembro no meu relacionamento, eu fui casada, eu vivi 27 anos com meu esposo, tá, irmão? Eu vivi. 20 anos eu vivi com ele paraplégico. 7 anos ele era bom. 20 anos ele era paraplégico. Eu vivi 20 anos com ele paraplégico. Não foi fácil. Eu tinha um filho, que foi o Luciano. Ele tinha 10 meses, irmãos. E ele não conhecia o pai. Quando o pai se acidentou, ele tinha 10 meses de vida. Mas ele não conhecia o pai. Porque o pai vivia trabalhando e farreando. Trabalhando e farreando. Trabalhando e farreando. Sábado, domingo e feriado, ele não tinha tempo para a família. Ele tinha tempo para vivenciar uma vida promíscua. E o filho cresceu sem conhecê-lo. Quando veio conhecer ele já estava na cadeira de roda. No primeiro dia que ele internou, logo depois eu levei o garoto para visitar ele, o garoto estranhou ele. Ele era pai dele, mas o menino estranhou. Então, a gente tem que ter o cuidado de não vivenciar o trabalho. Porque tem pessoas que trabalham muito. E às vezes não sai do lugar, não tem tempo de buscar o Senhor, não tem tempo de estar na casa do Senhor, não tem tempo para dobrar o joelho, não tem tempo para ler uma Bíblia. Deus não é o centro é a corrida atrás de manter a família. Aí cabe à esposa ajudá-lo, não o sacrificar, porque também tem esposa, irmão, que ela pede tanto. Ela nunca está satisfeita com o que tem. E aí o homem ama, ele vai fazer o impossível para agradá-la. Só que às vezes ambos perdem oportunidades melhores de estarem juntos, de se abraçarem, de brincarem como Isaac brincou com a sua esposa lá no reino de Abimeleque. Corria, brincava. Isso fala de amor, irmão. Isso fala de tempo. De conhecer. Tem maridos aí, irmão, que não sabem nem qual é a cor que é a predileta da esposa. Tem esposa que não sabe o que o esposo não gosta de comer. Porque não convive, não tem comunhão. É que ele entra e sai, estou cansado, bota minha comida, vou dormir. Não é isso, não precisa. Quem tem o temor de Deus, as coisas acontecem naturalmente. As coisas vêm de forma suave, porque a fé prevalece nesse lar. E com a fé prevalece as ações corretas diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus tem prazer em nos abençoar. E faz com que os nossos filhos também cresçam vendo essa ação de Deus na vida da família. Então você já vai criando os seus filhos com o ensinamento da palavra de Deus, já vai mostrando para ele que existe um pilar onde pode se tocar, onde pode buscar socorro, que é Deus. A família unida, ela consegue passar para os filhos coisas maravilhosas, que eles crescem, ainda que eles no começo não sirvam a Deus, mas a palavra diz que ele não vai esquecer, ele vai lembrar. Eu vejo pessoas falando da época da avó. Minha avó uma vez fez essa oração, minha avó uma vez me disse isso que Deus fez, e isso eu nunca me esqueci. Quer dizer, o ensinamento. Mas isso, precisamos estar com o temor de Deus dentro da nossa vida. E aí, juntando esse temor, esse amor a Deus, junto com o temor, o homem vai conseguir ser próspero, trazer provisão para a sua casa, sem nada faltar.
E ele vai saber que essa provisão não veio do esforço dele, mas sim de uma bondade de um Deus que habita dentro desse reino, dentro desse lar, dentro. Continuando, deu aqui um probleminha com os garotos. Olha, a coisa é muito complicada para esses meninos. Deus que os abençoe. Tadinho, eles têm que ficar muito atentos, porque a gente aqui não percebe nada, mas só falando, eles têm que estar ali atentos. E o Diogo Lila, para aí. É assim mesmo, irmão. Deus que abençoe esses 3 jovens aí, são maravilhosos. Fico muito feliz pela vida desses garotos. Então, somos dependentes, irmãos. Não é pela minha força. Se fosse pela minha força, irmão, eu não teria o que eu tenho. Eu sempre ganhei pouco, eu nunca ganhei muito. Mas Deus tem sido meu companheiro, meu esposo, meu amigo. E assim eu sei que Ele é na vida de todos que colocam Ele como centro. Aí diz assim, ó, somos dependentes de Deus. Tópico 2. Destacamos no tópico anterior as características gerais do Salmo 127 e 128. Neste tópico, verificaremos os benefícios de viver na dependência de Deus e em que consiste viver essa dependência. O Senhor que edifica. Tópico 2 e 1. Aí diz, o primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus permite que Ele edifique a casa. Edificar é consolidar, é colocar, é construir. Aqui ele vem falando, o escritor fala de uma casa edificada, realmente uma casa erguida. Todo mundo sonha em ter sua casa própria. Aqui ele vem falando sobre a edificação dessa casa, de você conseguir construir essa casa. Então, eu vou falar dos 2 pontos. Construir sua casa material. O sonho de todos que não têm uma casa material é ter sua própria casa. E para isso requer, aparentemente aos nossos olhos, dependendo da situação em que financeira da pessoa, do casal, requer que se negue, requer que guarde um pouco, que faça planos, que faça projetos para poder se construir uma casa. Porque geralmente uma casa, ela tem que ter quartos, ela tem que ter cozinha, ela tem que ter banheiro, enfim. É uma casa que nos últimos dias a coisa mais difícil está sendo construir. Porque se você sabe construir, fica mais fácil. Mas se você tem que pagar um construtor, fica mais difícil. Mas aqui ele está falando que até nisso a ação é de Deus. A ação de você conseguir conquistar um patrimônio, você depende exclusivamente de Deus. Mas a maior construção, a maior edificação, ela não está só na casa material. Porque às vezes você tem uma bela casa com tudo, com piscina, com carros na garagem. Uma casa assim que dá para as pessoas olhar e dizer, aqui tem dinheiro. Mas isso não é a base, irmão. A base é o amor. O dinheiro já foi provado que ele não tem o poder de trazer felicidade. Ele traz alegria momentânea. Ele traz prazer. Mas a felicidade, ela está baseada em uma família bem edificada. Coisa melhor, coisa boa, é quem tem seus filhos, ter o poder de fazer um almoço e sentar os seus filhos à mesa. Se eles são pequenos, ouvir as historinhas dele, como o Diego está sempre botando a historinha do filho dele. Ele diz que Jesus vem de helicóptero, né, Diego? Jesus vem de helicóptero. Isso é lindo. É uma coisa que o Diego não vai esquecer nunca mais. Moisés viver com a sua filha. Ricardo com a sua filha. Porque criança diz coisas que às vezes a gente fica bobo. Quem disse isso para ele? Como ele conseguiu? Isso traz alegria. Então, você sentar os seus filhos, pequenos ou grandes, à roda da sua mesa, é um prazer. E isso é uma riqueza que vem do alto. Do alto. É uma ação do Espírito na vida da gente, que nos dá esse privilégio de a gente ver os nossos filhos crescerem sob o domínio da nossa casa edificada. E uma casa edificada, ela não falta nada, não falta amor, não falta disciplina, não falta conselhos, não falta correção,
Não falta abertura também, você tem que ser maleável também. Uma casa edificada, ela tem um pouquinho de cada coisa. Não é uma casa que o filho não consiga respeitar o seu pai ou a sua mãe. Não é uma casa em que o filho pega um prato e jogue lá do outro lado porque não gostou da comida. Isso não é uma casa edificada por Deus, é uma casa desorganizada. A gente tem que ter o domínio. Você é o cabeça, o homem é o cabeça, a mulher é a esposa. Ela também tem um domínio. Ambos juntos têm que saber criar os vossos filhos para que tragam alegria. Então, a casa edificada, ela é composta de educação, ela é composta de amor, ela é composta de quando a pessoa se entende bem com o outro, como a gente pode dizer, é quando ambos conseguem se entender de forma suave, sem tantas cobranças, até no olhar. Quando a casa é bem edificada, o filho, só no olhar do pai ou da mãe, ele já sabe que o pai está dizendo, muito bem. Ele já sabe que o pai está dizendo, o que você está fazendo? No olhar. Hoje em dia está muito difícil. O meu tempo, pelo menos até meus 12 anos, eu ainda vivenciei isso, que minha mãe conversava e eu chegava perto, minha mãe só olhava, ela estava dizendo, está fazendo o que aqui? A conversa não te interessa? Eu tinha que sair correndo. Depois ela morreu e aí já foi mais diferente. Mas uma casa edificada, ela exige um pouco de cada coisa. Mas o prazer maior é de estarem juntos, saírem juntos. Eu vejo famílias aí que para sair o casal, tem que levar 3, 4 pessoas para poder ter alegria. Não pode ter alegria com a sua esposa e com seus filhos? Vai só nós, a família, coisa boa, só vai a família. Ambos vão rir, ambos vão brincar, é momentos de lazer. Mas tem famílias aí que só conseguem sair se levar uma caravana atrás. Aí valeu a pena o passeio. Família edificada, irmão. Ambos têm prazeres de estarem juntos, em harmonia. É harmonioso, é um lar harmonioso. É um lar de paz. É um lar de tranquilidade. É um lar em que o homem pode sair do trabalho e saber que em casa ele vai achar descanso para ele. Lá vai estar a esposa com o alimento. Lá vai estar a esposa esperando ele, para ele tomar o seu banho junto, jantarem ou almoçarem, não importa. Ambos têm prazer de estar junto. Isso é uma casa edificada. E isso precisa, irmão, estar na dependência de Deus. Segundo a palavra de Deus. Tem que estar baseado na palavra de Deus, que é amar mutuamente um ao outro, é que não querer sobrepujar sobre o outro, que não tenha, que ninguém seja superior a ninguém. A Bíblia ensina, ela é um caminho maravilhoso para a gente viver uma vida de paz e de alegria. Isso é uma casa edificada. Aí ele diz, o primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que ele edifique a casa. O salmista declara que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Edificar no sentido de construir. Ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer os seus projetos, fazer os seus planos, eles somente teriam sucesso se estivesse sob a direção de Deus. É isso, irmão. Todos os nossos projetos, todos os nossos planos, a gente pergunta a Deus, vai dar certo? Jesus ensinou isso sobre a construção. Antes de você construir, você primeiro veja o que você vai gastar. Veja se você vai poder terminar essa construção, para que depois a pessoa não diga que você começou e parou no meio do caminho. Então, ele falando de ter a direção de Deus naquilo que se faz. Ter a direção de Deus na sua construção. Mas o importante é, a maior construção, é saber que dentro de um lar, de uma família, não só tem uma casa bonita, não só tem móveis bonitos, mas tem sim uma harmonia, tem um amor que floresce a cada dia, não diminui. A Bíblia diz que o amor ele nunca acaba. O amor ele só tem tendência a crescer, porque vem os filhos é do casal, faz parte da vida desse casal. E esse amor, ele vai crescendo com as gracinhas dos filhos, com o estudo, com a conversa, com a forma de agir com o seu filho, que é parte dos dois. O amor cresce e vai até aquele dia em que Deus vem e diz,
está na hora de partir um. É o casamento edificado sobre a rocha. Ele não fica no meio do caminho. Ele não para no meio do caminho. Se tem momentos de incerteza, tem. Tem momentos de, às vezes, mal-estar. Claro que tem, somos ser humano. Mas nunca para destruir. Sim, quando vem o renovo, vem para ser melhor. Então é isso, é ter uma casa edificada. Aí vem o Senhor que guarda a cidade. O salmista ainda declara que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eles faziam grandes muralhas, né, para guardar a cidade. Naquele tempo, os reis, para não ser invadido e ser tomado as suas terras, e para que eles não fossem levados cativo, eles faziam grandes estrutura, né? Eles faziam grandes muralhas e criavam todos os meios de se proteger. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que a Babilônia, ela era uma cidade muito bem edificada, bem guardada. Mas Deus não estava na Babilônia na época de Belsazar. E Belsazar deu um banquete achando que ele estava bem guardado, que mal nenhum iria acontecer a ele, porque ele estava dentro de uma grande construção e dentro de uma grande cidade impossível de se entrar dentro daquela cidade. Mas enquanto ele estava com seus convivas lá, bebendo, com as mulheres, usando as taças do templo de Deus, outro rei estava entrando pelas fontes de água, achou um caminho pela fonte de água e entrou na cidade da grande Babilônia. Depois de Deus escrever aquelas escritas, pesado foste na balança e achado em falta. Naquela hora, os caldeus já estavam entrando por dentro das fontes de água e invadindo a grande Babilônia, e foi tomada a Babilônia. Não é as grandes muralhas que nos protegem. Não é os grandes muros que nos protegem. Não é a gente botar câmera para tudo quanto é lado que nos protege. Não é um bom cachorro que late que nos protege. Não. Em vão vigia a sentinela se Deus não guardar a cidade. A maior proteção, irmão, está em Deus. A maior proteção é Ele que nos guarda. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vocês sabem, essa madrugada, eu acordei 3h20 da manhã, tinha um cara na minha casa, no meu quintal, usando alguma droga. É uma lila, Moisés. Saí da frente das câmeras. Os meninos aqui não me aguentam. Então, eu já estava desconfiada que tem alguém entrando no meu quintal. Eu moro sozinha, todo mundo sabe que eu moro sozinha. E eu falei, Senhor, tem gente entrando no meu quintal. Eu escuto os passos, eu durmo muito pouco, exatamente devido a essa situação de achar que alguém está entrando no meu quintal, eu acordo por qualquer barulho. E essa noite eu tive que fazer um trabalho lá e botei uma tábua no caminho. Quando pisou na tábua, eu acordei. Aí eu, louca que eu sou mesmo, eu abri a porta e disse, quem está na minha casa? O que você está fazendo no meu quintal? Não vi quem era, mas eu sei que estava porque eu vi, ele estava acendendo alguma coisa dentro do meu quintal. Eu vi quando a brasa caiu da escada. Eu tenho uma escada para uma casa de cima, está vazia. E a brasa caiu, então tinha alguém lá em casa. Não sei se estava usando droga ou se ia tocar fogo na minha casa, nem sei. Mas eu sei que Deus é o guarda fiel. Ele me acordou e eu acendi todas as luzes. E sei, irmão, que Deus há de fazer alguma coisa a respeito dessa situação. Porque, na realidade, o nosso quintal não pode ficar entrando homem. A gente não sabe quem é. Eu não cheguei a subir a escada. Eu olhei tudo embaixo, mas lá em cima não tive coragem de ir. Até porque eu não sabia quem era que estava dentro do meu quintal. Sei que tinha, porque eu vi o fogo caindo às 3h20 da manhã. Que fogo era aquele? Caiu as brasas no chão. Então, eu não sei. Mas em vão vigia. A minha casa é murada, a minha casa tem portão com chave, a minha casa é cercada por outras casas. E aí?
Não entrou. Não entrou dentro da minha casa, graças a Deus. Mas entrou no meu quintal. Então, assim, a proteção nossa, ela está baseada em Deus. E a gente tem esse exemplo de Belsazar, que ele estava lá achando que estava bem guardado e, no entanto, ele estava para ser morto. Nós precisamos, irmãos, fazer de Deus o nosso escudo. Nós precisamos fazer de Deus a nossa segurança. Não confiarmos nas nossas forças. Não confiarmos na nossa forma de agir ou porque a gente tem A ou B favorável a nós para nos proteger. Não tem, irmão. Há situações das nossas vidas que a única pessoa que pode nos livrar é o nosso Deus. Aí ele diz assim, o arrogante confia apenas ou principalmente em si, enquanto o sábio luta e trabalha sobre a graça e as orientações do Espírito. Então, irmão, não sejamos arrogantes, achando que nós podemos ir e podemos voltar pelos nossos méritos. Não. Apóstolo Tiago, ele diz assim, nunca diga, vou fazer isso ou aquilo, mas diga, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, farei isso e farei aquilo. Eu vou sair, eu vou viajar, eu vou estar em tal lugar, se Deus quiser. Porque nós não somos capazes de guardar a nossa vida. A única pessoa capaz de nos livrar das ciladas, do mal, do diabo, dos homens maus, dos homens corruptos, daquelas pessoas más que vivem ao nosso derredor, é Deus. Porque nós não conhecemos o coração, aquilo que é maquinado contra nós. Nós não temos esse poder de saber que, às vezes, aquele amigo que está do nosso lado está criando uma situação para nos destruir. Nós temos que colocar toda a nossa vida, todos os dias, todos os momentos, na mão de Deus. Porque Ele é o único que pode nos livrar da gente sofrer alguma consequência drástica. E se acontecer, foi porque Deus abriu a guarda e deixou. Quer nos provar, quer nos mostrar maravilhas dele a nosso favor. Eu me lembro que eu recebi um dinheiro e alguém me deu o conselho para eu não sair com o dinheiro. E eu precisava do dinheiro, eu disse, eu vou com o dinheiro. E eu saí, botei o dinheiro na bolsa. Quando eu acabei de botar o dinheiro, eu esqueci que eu estava com aquele dinheiro. Incrível. Irmãos, 3 homens veio me assaltar. Eu estava na Cinelândia. E aqueles homens começaram a me perseguir e eu não percebi. Eu sou bem displicente. Mas eu tinha dito para o cara do banco. Ele falou, deixa esse dinheiro aí. Eu disse, não, vou levar porque eu preciso. Ele disse, se eu fosse você, eu deixava esse dinheiro aí. Eu falei, o Deus que eu sirvo há de me guardar. Ela ali é minha irmã. Está conosco. Há de me guardar. Irmãos, de repente, eu vi uma mulher que surgiu do meu lado. Do nada. Ela disse, vamos comigo. Vamos comigo. Eu olhava para ela e dizia, o quê? Vamos comigo. Vamos comigo, vamos, me acompanha, me acompanha. Quando eu cheguei a um certo lugar, ela disse assim, eu vou pegar você e vou te botar dentro do metrô. Mas antes disso, você olha para trás. Está vendo aqueles 3 homens lá? Eu olhei, tinha 3 homens parados assim, como se eles tivessem se assustado com alguma coisa. Ela disse, aqueles 3 homens veio para te assaltar, mas eu vou te botar dentro do metrô. E você vai embora. Então, irmão, eu não fui assaltada pela providência de Deus. Quem é aquela mulher? Não sei. Eu perguntei a ela por que ela estava me protegendo. E ela disse, não tem que ser assim? Não é assim? Então, eu entendi que Deus me protegeu por uma mulher. Então, Deus é que nos guarda e nos livra de todas as circunstâncias. Os benefícios. Vários termos são usados para definir temer a Deus. Reverência, respeito, honra, profunda e reverente sentimento de responsabilidade perante Deus ou Cristo, entre outros. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus. Já falei sobre isso.
e os benefícios que são trazidos para nós quando nós nos preocupamos em viver a vontade de Deus. Aí ele vem dizendo assim, as bem-aventuranças, ela nos fala com muita clareza daquilo que vem para nós através da nossa obediência. Bem-aventurado os que choram serão consolados. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. A bem-aventurança que está em Mateus, ela traz para a gente coisas incríveis que nós alcançamos. E um dos maiores benefícios que eu sinto, que eu tenho na minha vida, é simplesmente a presença do Espírito Santo. Essa presença me faz enriquecida. Eu sou enriquecida e posso dizer que de nada eu tenho falta. Eu tenho uma segurança e tenho certeza que todos nós que temos o Espírito Santo, nós temos essa segurança e essas bem-aventuranças na nossa vida, que é a proteção, que é o amor, que é o cuidado, que é o zelo, que é a bondade de Deus. Aí ele diz, comerás do fruto do seu trabalho e irá bem. Vivenciar, você não ficará doente. Você produzirá e usufruirá daquilo que você produz. Porque a coisa mais triste é você construir lá do lado da minha casa. A mulher construiu uma bela casa. Bela casa. Ficou na casa um mês e morreu. Ela não usufruiu daquilo que ela construiu. Ela só gastou e não conseguiu aproveitar aquilo que foi dado para ela. Mas quando a gente serve a Deus, a gente come do fruto do nosso trabalho. A gente consegue usufruir o nosso trabalho, o nosso dinheiro rende, a nossa vida é com saúde, a nossa vida é com paz, porque eu não consigo acreditar que pessoas sem paz consigam desfrutar de alguma coisa. A vida fica meio enlouquecida, fica meio fora do lugar, mas a pessoa que tem paz, ele consegue organizar a sua vida de forma saudável e ele usufrui do fruto do seu trabalho. Ele consegue conquistar várias coisas por causa do fruto do seu trabalho. E o círculo familiar, o salmista registra que os benefícios do temor a Deus e da obediência ao Senhor não se limitam apenas ao indivíduo e sua vida profissional, mas são manifestos também no ambiente familiar. Ambiente familiar. No meio da família você é próspero. Sua esposa é uma videira frutífera. Ela dá fruto. Eu vejo pessoas aí lutando para ter uma sementinha, um filho, não consegue. Mas é a pessoa que teme a Deus. Deus concede o desejo do coração, porque Ele tem uma promessa de abençoar. Essa pessoa, ela consegue produzir fruto. Fruto em relação ao seu esposo, fruto em relação aos seus filhos, fruto na sua casa. Ela é uma videira que dá prazer de estar ao lado e debaixo dela. Veja o que é uma videira. A videira é uma planta que ela produz galhos para todos os lados. E aquela pessoa que fica ali debaixo, tanto usufrui do fruto que a videira dá, como da sombra que a videira dá. E a Bíblia nos fala que a pessoa que teme a Deus, a mulher dele será como uma árvore frutífera. Então eu digo assim, é uma pessoa que faz bem, que traz alimento saudável para aqueles que estão ao seu redor. É uma pessoa que consegue dar um conselho num momento difícil. É uma pessoa que você pode contar e confiar. A Bíblia diz que o marido, o coração do marido está apegado a ela, ele confia nela. A mulher que teme ao Senhor, a família que teme ao Senhor, o círculo familiar que vê as bênçãos de Deus se aproxima. A Bíblia diz que queria fazer de Israel uma videira, para que todas as nações viessem se abrigar debaixo dela. Mas ela tinha que obedecer. Israel tinha que obedecer para que ela fosse uma videira e que todas as nações iam ver coisas grandes que Deus ia fazer na vida de Israel, que iam desejar servir a esse Deus. Assim é na nossa família. Se nós vivemos uma vida pautada na palavra de Deus, com reverência, com amor, com atitudes dignas, com trabalho, sem suborno, sem engano, sem mentira, sem preguiça, irmão, porque a pior coisa também é um lar onde o camarada não gosta de trabalhar. A pior coisa é um lar onde a mulher não gosta de trabalhar, o marido sai, deixa a cama desforrada, volta e encontra a cama desforrada. É horrível isso, mas quando ambos, irmãos, fazem a sua parte e Deus está nesse centro,
Os vizinhos do lado terão inveja, terão desejo de acompanhar esse Deus por causa do que Ele faz na vida dessa família. E vão querer se aproximar de você. Então a Bíblia diz que será como a árvore frutífera, como a videira. Comerá do fruto e será uma videira frutífera. O circo familiar será tão maravilhoso que trará benefícios para quem está ao redor. Porque a videira, ela traz benefícios para todo mundo, para o dono da vinha e para aqueles que estão próximos. Porque você vai lá, pega um cacho de uva, se alimenta. Você pode parar debaixo da árvore. Ela também te protege do sol, do calor. Então, irmão, alguém frutífero faz o bem. Alguém frutífero ajuda. Alguém frutífero cumpre os seus mandamentos com Deus. Alguém frutífero produz alimento saudável. Alguém frutífero, irmãos, procura estar agradando a Deus e aquele que está ao redor. Não tem acepção, não tem diferença, não tem disputa. A pior E é isso, irmão, que cada um de nós possamos procurar botar a nossa vida na direção do Espírito Santo. Não só nos preocuparmos em estarmos só na igreja, mas nos preocuparmos com o nosso lar. Então, houve alguns probleminhas aqui com os garotos, saímos do ar várias vezes. Eles estão aqui labutando, a internet está caindo muito. Mas nós estamos aqui nos despedindo e agradecendo a Deus e dizendo, irmãos, continue buscando a Deus, continue botando Deus no centro da sua vida, da sua família, confiando em Deus, a despeito de qualquer circunstância de enfermidade que você possa estar vivendo na sua família, de rebeldia de filho que você possa estar vivendo na sua família, de rebeldia de marido que você possa estar vivendo na sua família, de rebeldia de esposa que você possa estar vivendo na sua família, qualquer tipo de coisas que não condiz com uma família. Não se preocupe, irmãos, continue buscando, continue orando e confiando que Deus é aquele que aperfeiçoa, porque Deus é Deus de família. Deus tem prazer em unificar a família, Deus tem prazer em levantar a família, Deus tem prazer de estar no meio da família. Portanto, irmão, seja uma árvore frutífera, aonde você pisar a planta dos seus pés, dentro do seu lar, principalmente, o que os seus filhos possam confiar em você, que o seu esposo possa confiar em você, sem engano, sem trapaça, sem mentira, mas vivendo uma vida pautada, baseada na palavra de Deus. Aonde há amor, irmão, não precisa ter nada escondido. Aonde há amor, não precisa ter nada fora do lugar. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos que participaram dessa escola dominical. Deus que abençoe, em nome de Jesus. Pastor Moacir. Glória a Jesus. Maravilha, né? Uma aula maravilhosa. Que o nosso Senhor abençoe cada vez a missionária Leonice. Essa explanação maravilhosa a respeito desse salmo maravilhoso, esses 2 salmos que nós estudamos hoje. Que o nosso Senhor abençoe cada vez mais a nossa missionária, continuar sendo essa bênção que é para o povo de Deus, né? A lição de hoje, ela é bem clara na conclusão. Os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção é esta, acessível aos que temem a Deus, nele confiam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então louvamos a nosso Senhor e para a semana nós vamos ter mais uma aula, a última aula do trimestre. Tá bom, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos, meus amados. E vamos orar ao nosso Deus, agradecendo essa aula maravilhosa pela vida da missionária, pela vida dos irmãos aqui que estão nessa luta, né, missionária? A internet caindo, mas eles lutaram e conseguiram, né? Vamos agradecer ao nosso Senhor. Convidar o nosso pastor José Cláudio
nosso superintendente da escola dominical, está fazendo as considerações finais. Pastor José Cláudio. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Quero lembrar os irmãos que às 19 horas nós temos o nosso culto da Santa Ceia do Senhor. Você que ainda não pegou o kit, não esqueça, passe aqui na igreja, o pastor está aqui, os irmãos, distribuindo o kit para nós participarmos da nossa Santa Ceia, que vai ter início às 19 horas. Amém? A ceia vai continuar da forma que nós estamos fazendo, online. Os irmãos aqui eles separam as pessoas que vão participar desse culto, e somente as pessoas que forem participar do culto, que estão separadas para isso, devem estar aqui na igreja para participar do culto. Você vai participar da ceia em casa, como nós temos feito, amém? Então eu quero relembrar os irmãos, que na igreja, somente os irmãos que já foram aí contatados aí para que possa estar aqui para participar da ceia do Senhor, amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade tão sublime e maravilhosa, Senhor, que nos concedeu de estar na tua casa, ó Deus da glória, que tu continua nos abençoando, ó Pai amado e santo, de uma forma especial. Nos dá, meu Deus, meu Pai, uma tarde abençoada na tua presença, guarda a tua igreja, guarda o teu povo. À noite vamos estar aqui, meu Deus, meu Pai, participando da Santa Ceia do Senhor. Prepara o nosso coração, que possamos ter um dia, Senhor, inclinando o nosso coração para ti, compreendendo, ó Pai, como a tua serva falou, que a nossa esperança constitui em ti, ó Deus, porque o Senhor é aquele que guarda, é aquele que abençoa, aquele que fortalece, aquele que ajuda. E por isso nós estamos aqui, Pai, orando e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pastor Macei, com a benção apostólica. Louvado seja o teu nome. Receba a bênção do nosso Senhor. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Que todos digam amém. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Unidos em Cristo seremos mais fortes. A paz do Senhor.